Aos 82 anos, já vivi muitas experiências e aprendi inúmeras lições sobre a vida. Mas há uma decisão da qual me arrependo profundamente. Na época, mudar para uma casa de repouso parecia ser a melhor escolha. Minha família me incentivou, garantindo que eu teria todo o cuidado e conforto de que precisava. Acreditei neles, mas, ao chegar lá, percebi que a realidade era bem diferente do que eu imaginava. Sei que muitos de vocês podem estar considerando essa opção, seja para si mesmos ou para alguém querido. Talvez pareça a decisão mais segura, ou talvez tenham lhe dito que isso tornaria tudo mais fácil. Mas antes de dar esse passo, quero compartilhar 6 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de me mudar. A verdade é que a vida em uma casa de repouso não se resume apenas à conveniência. Ela transforma completamente o seu dia a dia e, uma vez que você entra, sair não é tão simples quanto pode parecer. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo. Algumas dessas lições podem surpreender você. E se você conhece alguém que está considerando essa possibilidade, este vídeo pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir antes de tomar uma decisão que mudará sua vida. Agora, vamos começar. Número 1. Independência. O que mais lamento é perder minha independência. O maior choque, depois de me mudar para a casa de repouso, não foi o quarto pequeno, os horários das refeições ou os rostos desconhecidos. Foi perceber que eu havia perdido o controle sobre minha própria vida. Antes da mudança, eu tinha minha rotina, decidia quando acordar, quando comer e como passar o dia. Eu podia dar uma caminhada sempre que quisesse, cozinhar minhas próprias refeições ou simplesmente sentar na minha cadeira favorita com um livro. Mas, dentro da casa de repouso, percebi rapidamente que meu tempo já não era mais meu. Tudo funcionava em um horário fixo que não era o meu. O café da manhã era servido em um horário determinado, mesmo que eu não estivesse com fome. As luzes eram apagadas em uma hora específica, quer eu estivesse pronto para dormir ou não. Se eu quisesse dar uma volta lá fora, precisava de permissão e, muitas vezes, tinha que esperar até que alguém estivesse disponível para me ajudar. Decisões simples, como escolher o que comer ou até mesmo o que vestir, começaram a parecer privilégios, em vez de escolhas básicas. Lembro-me bem da minha primeira semana lá. Acordei em uma cama que não parecia minha, sentei-me, me espreguicei e peguei o livro que estava lendo antes da mudança. Mas, ao olhar ao redor, percebi que aquele lugar não era meu lar. Meus livros, minha cadeira favorita, os pequenos confortos que passei anos colecionando haviam desaparecido. Em seu lugar, restavam paredes estéreis, uma cama que eu não escolhi e um sentimento do qual não conseguia me livrar. Eu não estava mais no comando da minha própria vida. O mais difícil foi perceber que, uma vez que você perde sua independência, recuperá-la é quase impossível. Você se adapta porque precisa. Para de questionar quando dizem o que há para o jantar. Para de perguntar se pode dar uma volta quando quiser. Aprende a se encaixar no sistema deles. Mas, no processo, começa a se perder. Se você está considerando uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: está pronto para abrir mão das pequenas liberdades que fazem a vida ser realmente sua? Porque, quando elas se forem, você sentirá mais falta delas do que jamais imaginou ser possível. Número 2. Solidão. Uma das verdades mais difíceis sobre se mudar para uma casa de repouso é perceber que o mundo lá fora continua se movendo sem você. Quando cheguei, minha família me garantiu que me visitaria com frequência. Eu acreditei neles, e no começo, eles realmente vieram. Minha filha vinha uma vez por semana, meus netos visitavam nos fins de semana e, por um tempo, parecia que eu ainda tinha uma conexão com minha antiga vida. Mas, com o passar dos meses, as visitas se tornaram menos frequentes. Minha filha começou a ligar em vez de vir, meus netos ficaram ocupados com a escola e o trabalho. As férias eram os momentos mais difíceis. Todos prometiam que viriam, mas, de alguma forma, os planos sempre mudavam no último minuto. De repente, me vi sentada sozinha em uma sala comum, observando outros moradores olhando para a porta, esperando que hoje fosse o dia em que alguém se lembraria deles. Não é que minha família tenha deixado de me amar. A vida simplesmente seguiu seu curso. Quando você não está por perto todos os dias, é fácil para as pessoas presumirem que você está bem, que está se adaptando, que não precisa de tanta atenção. Mas a verdade é que, quanto mais tempo você passa em uma casa de repouso, mais fácil é para as pessoas esquecerem o quanto você ainda precisa delas. Lembro-me de uma noite em que estava sentada no meu quarto, segurando meu telefone, debatendo se deveria ligar para meu filho.
Eu não queria ser um fardo. Não queria lembrá-lo de que estava ali, esperando por uma visita que talvez nunca acontecesse. Então, desliguei o telefone. Foi quando me dei conta de que essa era minha vida agora, observando os dias passarem, esperando que alguém se lembrasse de me incluir. Se você está pensando em se mudar para uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: você está preparado para a solidão? Porque, não importa o quanto sua família o ame, quando você está fora de vista, é mais fácil do que se imagina ser esquecido. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas percepções valiosas, comente o número 2 abaixo para me informar que você está aqui. E, se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos em frente. Número 3. Propósito. Quando me mudei para a casa de repouso, pensei que estava apenas mudando de endereço. Não percebi que também estava mudando o propósito da minha vida. Em casa, eu tinha responsabilidades, rotinas, hobbies e um motivo para levantar de manhã. Até as pequenas coisas, regar as plantas, fazer meu próprio café, arrumar meu espaço me davam um senso de propósito. Mas, na casa de repouso, esses rituais diários desapareceram. As refeições eram feitas para mim, a limpeza era feita por outra pessoa. As plantas, bem, elas não eram mais minhas para cuidar. No começo, disse a mim mesmo que seria bom finalmente relaxar. Sem mais tarefas, sem mais responsabilidades, apenas descanso. Mas, depois de algumas semanas, percebi que algo estava faltando. Os dias pareciam longos e vazios, sem nada para fazer além de esperar. Vi isso em outros moradores também. Pessoas que antes eram cheias de energia agora passavam os dias sentadas, apenas olhando, esperando o tempo passar. Havia um homem chamado George, de 84 anos, que foi carpinteiro a vida inteira. Em casa, ele estava sempre consertando coisas, construindo pequenos projetos em sua garagem. Mas aqui, não havia ferramentas, nem projetos, nada para ele criar. Eu o observei lentamente desistir. Suas mãos, antes fortes e habilidosas, agora ficavam ociosas em seu colo. Eu me sinto inútil, ele me disse um dia. E eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Quando você não tem mais nada com que se importar, nada para trabalhar, a vida começa a perder o sentido. A mente desacelera, o corpo segue, e logo você começa a se sentir como apenas mais um residente em um lugar onde o tempo passa, mas nada realmente muda. Se você está pensando em se mudar para uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: o que dá sentido à sua vida? Porque, uma vez que você se muda, encontrar um propósito não é tão simples quanto preencher o tempo. É sobre lutar para se agarrar às coisas que fazem você se sentir vivo. Número 4. Saúde em declínio. Antes de me mudar para uma casa de repouso, eu estava bem para a minha idade. Eu não estava correndo maratonas, mas ainda conseguia cuidar de mim mesmo, fazer caminhadas e cozinhar minhas próprias refeições. Eu tinha minhas pequenas rotinas que me mantinham em movimento, fazer compras no supermercado, me alongar de manhã, até mesmo andar pela casa para manter minhas pernas fortes. Mas, uma vez que me mudei, tudo mudou. No começo, parecia que eu estava apenas pegando leve. As refeições eram trazidas para mim e eu não precisava mais cozinhar. Se precisasse de algo, bastava apertar um botão e alguém viria ajudar. Mas o que eu não percebi foi que, quanto menos eu fazia por mim mesmo, mais fraco eu ficava. Parei de me movimentar tanto e, logo, minhas pernas ficaram mais rígidas. Sentei-me mais do que costumava e, antes que percebesse, levantar-me de uma cadeira começou a parecer uma tarefa árdua. Os músculos que passei anos mantendo estavam desaparecendo mais rápido do que eu jamais imaginaria. E não era só comigo. Vi isso acontecer com outros também. Pessoas que antes andavam sozinhas, de repente, passaram a depender de cadeiras de rodas. Pessoas que eram independentes agora precisavam de ajuda com coisas que nunca tinham sido um problema antes. Quanto mais ajuda recebíamos, mais parecíamos precisar dela. Lembro-me da minha vizinha Alice, uma mulher de 81 anos cheia de vida quando chegou. Ela fazia caminhadas diárias ao redor da instalação e insistia que não iria diminuir o ritmo só por causa da idade. Mas, depois de alguns meses, percebi que ela não estava andando tanto. Depois, começou a usar um andador. Logo, passou para uma cadeira de rodas. Um dia, ela olhou para mim e disse: "Não sei quando isso aconteceu, mas sinto que envelheci 10 anos em apenas alguns meses." E é exatamente assim que acontece.
Quando você para de usar seu corpo, começa a perdê-lo. Em uma casa de repouso, onde tudo é projetado para tornar as coisas mais fáceis, é fácil esquecer que o movimento não é apenas uma questão de conveniência, mas de sobrevivência. Se eu soubesse o quão rápido perderia minha força, teria lutado mais para continuar me movendo, para permanecer ativo, para me esforçar mesmo quando não sentia vontade. Se você está considerando uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: você ainda terá motivação para manter seu corpo forte quando tudo está configurado para tornar a vida sem esforço? Porque, uma vez que você desacelera, se levantar não é tão fácil quanto parece. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, por favor, comente o número 4 abaixo para me avisar que você está aqui. E, se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando um bom conteúdo para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 5. Perda da privacidade e dignidade. Eu lamento, e lamento profundamente, a perda da privacidade e da dignidade. Quando decidi me mudar para uma casa de repouso, não consegui perceber totalmente o quanto isso afetaria minha vida pessoal. Eu tinha meu próprio espaço em casa. Podia fechar a porta do meu quarto e ficar em silêncio se quisesse. Podia fazer as coisas do meu jeito, sem interferências. Mas, na casa de repouso, a privacidade se torna um luxo, algo que você raramente consegue manter. Desde o momento em que cheguei lá, comecei a sentir que estava sendo constantemente observada. Os funcionários entravam e saíam o tempo inteiro. Havia verificações programadas dos quartos e espaços compartilhados, onde você quase nunca fica sozinha. Até mesmo coisas simples, como se vestir ou usar o banheiro, frequentemente exigem a ajuda de alguém. Eu sei que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles, mas não é fácil aceitar ajuda para coisas que fizemos sozinhos a vida inteira. Eu lembro da minha primeira semana, tentando lidar com a ideia de que eu precisava pedir permissão para fazer coisas que antes fazia automaticamente, como tomar banho. Às vezes, você tem que esperar até que alguém esteja disponível para ajudar, e pode ser que precise apertar o botão de chamada e esperar mais do que gostaria. Até mesmo as opções de refeições são limitadas. Se você não gostar do que está no menu do dia, bem, não tem muito o que fazer. E aí também surge a questão dos colegas de quarto. Nem todos têm quartos privados, e dividir um espaço com outra pessoa, que você, muitas vezes, não escolheu, pode ser frustrante. Eu, pessoalmente, tive sorte de ter um colega de quarto gentil, mas ouvi muitas histórias de pessoas que não tiveram a mesma sorte. Algumas pessoas acabavam dividindo o quarto com alguém que era barulhento, sujo, ou até com quem tinha problemas cognitivos que dificultavam o sono. Não importa o quanto você tente tornar o quarto mais confortável e acolhedor, ele nunca será realmente seu. A dignidade é algo muito difícil de se perder, e eu não percebi o quanto disso eu teria que abrir mão até já estar vivendo lá. As pessoas batem a porta, mas não esperam sempre por uma resposta antes de entrar. E quando falam com você, é como se você fosse apenas um paciente e não uma pessoa. Sua rotina diária passa a ser ditada por uma agenda que você não criou, o que muda completamente sua forma de viver. Aos poucos, você vai se sentindo menos como você mesma, e mais como apenas um nome em uma lista. Se você está pensando em se mudar para uma casa de repouso, é importante se perguntar: você está realmente preparado para abrir mão da privacidade e do controle sobre sua própria vida, coisas que você teve durante toda a sua vida? Porque, uma vez que isso é perdido, é muito difícil voltar atrás. Número 6. A dificuldade de deixar a casa de repouso e voltar para casa. Percebendo que é mais difícil sair do que você pensa, quando me mudei para a casa de repouso, eu disse a mim mesmo que era temporário. Pensei em tentar, ver como as coisas iam e se eu não gostasse. Eu sempre poderia ir embora, mas o que eu não percebi foi o quão difícil seria sair quando eu estivesse lá dentro. No começo, parecia simples. Se eu não gostasse, eu voltaria para casa. Mas minha casa não era mais a mesma. Minha casa ficou vazia e mantê-la à distância se tornou difícil. Meus filhos já tinham começado a fazer mudanças, vendendo coisas que achavam que eu não precisaria, até mesmo considerando alugar o lugar. Quando eu trouxe a ideia de retornar, eles hesitaram. Você tem certeza de que consegue se virar sozinho? Não seria mais seguro? Só queremos o melhor para você. E então havia a questão do declínio físico depois de meses morando em um lugar onde eu não precisava cozinhar, limpar ou mesmo andar muito. Eu não era tão forte quanto costumava ser, a independência que eu tinha começou a desaparecer,
tornando a ideia de voltar para casa mais difícil do que eu jamais imaginei. Eu não estava tão confiante na minha capacidade de viver sozinho e esse medo me manteve preso. Conheci outras pessoas que tiveram a mesma experiência, apenas para perceber que sair não era tão fácil quanto pensavam. Quanto mais tempo você fica, mais difícil de se ajustar à vida lá fora. Algumas pessoas até perderam a opção completamente. Quando sua casa foi vendida ou suas economias foram drenadas pelo custo do tratamento, não havia como voltar atrás. Essa é a parte que ninguém te conta. Mudar parece uma decisão que você pode reverter, mas para a maioria das pessoas não é. A casa de repouso lentamente se torna seu mundo inteiro, e antes que você perceba a vida lá fora que você conheceu, começa a parecer uma memória distante. Se você está pensando em uma casa de repouso, pergunte a si mesmo se você está preparado para a possibilidade de que, uma vez que você entre, sair pode não ser tão simples quanto você pensa, porque uma vez que você se estabelece, as barreiras para sair, sejam elas financeiras, físicas ou emocionais, podem ser mais difíceis de superar do que você espera. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses insights valiosos, comente o número 6 abaixo para me informar que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que você se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando um bom conteúdo, para informar e inspirar vocês. Olho para trás e não me arrependo de envelhecer, mas me arrependo de ter acreditado que uma casa de repouso era minha única opção. Eu entrei esperando conforto, segurança e uma melhor qualidade de vida, mas o que encontrei foi um mundo que lentamente tirou minha independência, minha privacidade, meu propósito e até mesmo meu senso de identidade. Isso significa que todas as casas de repouso são ruins? Não necessariamente. Algumas pessoas realmente precisam do nível de cuidado que elas fornecem, mas antes de tomar essa decisão, pense cuidadosamente sobre o que você estará deixando para trás. Porque, uma vez que você se muda, a vida nunca mais será a mesma. Se eu pudesse fazer tudo de novo, teria lutado mais para ficar na minha própria casa. Teria explorado mais maneiras de obter ajuda sem abrir mão da minha liberdade e me teria certificado de que realmente precisava estar lá antes de fazer uma mudança tão permanente. E se você está enfrentando essa decisão, espero que reserve um tempo para se perguntar: isso é realmente o melhor para mim, ou é apenas o que parece mais fácil agora? Porque a vida que você tem hoje, suas rotinas, sua independência, suas escolhas, vale a pena manter, sempre que possível. Agradeço por ter se juntado a nós hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usar isso em sua vida. Seus pensamentos são muito importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando um bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir, e estamos ansiosos para vê-lo no próximo vídeo. Saúde e vigor, para enfrentar qualquer dor.